Hoje eu vi uma foto do papai de cabelos brancos em frente ao túmulo do meu irmão. O meu irmão caçula faleceu com 10 anos de idade, foi um marco muito grande na família, né? E já tem um tempo. E quando eu vi papai ali, me deu uma vontade de estar perto dele, de acolher um pouquinho ele, porque a gente sente quando a gente perde um irmão, sente muito, mas eu imagino que um pai, uma mãe, quando perde um filho, eu não sei imaginar o tamanho da dor, não. Nesse ponto tem uma questão que eu acho muito diagnóstica, ela é sintomática desse quadro que você apresenta, que é o seguinte: por exemplo, um filho que perde o pai, ele se torna o quê? Um órfão. Se torna um órfão. Um marido que perde a esposa, ele se torna o quê? Viúvo. É mesmo. Um pai que perde um filho não tem nome. É inominável. É inominável. Da dor, da dificuldade de compreender, sabe? É algo assim que está para além da capacidade cognitiva e emocional das pessoas. É algo que, de fato, eu me solidarizo com a dor do seu pai e tenho empatia por esse sentimento que você sentiu vendo essa imagem, que realmente é uma imagem que toca profundamente qualquer coração. E hoje tem sido quase que comum, né, pais perderem filhos de uma forma brusca para o suicídio. É uma coisa que a gente fica querendo nem falar, mas eu já conheço algumas pessoas que estão vivendo isso. Então, parece que a gente enterra um pedaço da gente e parece que um sentimento de incompetência, deve ser muito, muito duro isso, né? E foi muito legal isso que você trouxe, porque tem dor que não tem nome. Embora, quando a gente desenvolve uma espiritualidade, na nossa fé, a gente pode amenizar, contar uma história de um jeito diferente, não ficar de mal de Deus por causa disso. E é um desafio para a inteligência emocional, né, Luísa? Porque quando a gente não consegue nominar um sentimento, a gente não consegue gerenciar a nossa relação com esse sentimento. O primeiro passo da inteligência emocional é justamente esse. E a gente, especialmente os homens, mulheres são mais hábeis no trato com o sentimento. A gente tem um emocionário muito restrito. Homem só sabe ficar feliz ou ficar puto. Tem dois sentimentos extremos. Ou seja, tudo que está nesse universo, todas, do 8 ao 80, as 72 possibilidades que estão no nosso emocionário, eles não são... a gente não foi alfabetizado para falar sobre as emoções, para nominar essas emoções. Então, quando somos pegos em situações como essa, que você trouxe muito bem, ou seja, de um filho perder um pai, de um amigo perder um amigo para um suicídio, do pai perder o filho, de a gente perder alguém para um suicídio, são situações que a gente tem uma enorme dificuldade de gerenciar, né? E a gente fica assim, Fábio, primeiro também a gente não está acostumado a abraçar a dor, abraçar a tristeza, abraçar o luto. Eu me lembro do médico que fez curso aqui, ele falou assim: quando eu vou dar notícia de um óbito para um familiar, eu chamo numa sala à parte, eu fico um pouquinho com a pessoa e falo para ela: você fez o que tinha que fazer e nós também. E Deus chamou, ele foi. E aí ele conta o seguinte: pede a pessoa para chorar. Chora bastante, mas não fica sedando, ele não dá remédio, não dá analgésico. Sim. E isso me lembra quando a morte mais próxima que eu tive, uma lembrança de quando meu irmão... Antigamente, as crianças, quando morriam, assim, era um negócio que chamava muita atenção e o velório era na casa da gente, né?
Então eu tenho muito forte, como se fosse ontem, essa lembrança de todos os irmãos ali, naquele caixãozinho, a gente mesmo que levou, que carregou, mas de uma frase que papai falou que eu não vou esquecer nunca. Papai falou assim, filha, e ele era meu afilhado, esse irmão. Falou, filha, chore, pode chorar, chore muito, porque tá doendo, mas não fale nada. Deus sabe o que faz. O que quer dizer não fale nada no olhar da PNL? Não torne a dor maior do que é. Porque às vezes a gente fica assim, mas eu não merecia isso, meu Deus, por quê? Por quê? Esse porquê leva a gente para um abismo. Porque a gente não vai ter resposta. Porque nunca a gente vai compreender o mistério da própria morte. Porque como uma criança do interior, que saudável, igual todo mundo, com 10 anos vai morrer de câncer. E aquela coisa assim, se ele morreu, todo mundo vai morrer, que a gente comia a mesma coisa, fazia a mesma... Entende? Então, era um negócio muito assim. E aí eu acho bacana falar a diferença entre a dor e o sofrimento. Que é aquilo que a gente fala na PNL. A dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. O que é o sofrimento? É pegar aquela dor e deixar ela criar muita raiz. Então, quando a gente, numa data como essa, quanta gente deve estar chorando, sabendo que São Pedro, o Criador, levou por atacado aí nessa pandemia, né? Hoje eu fiz uma postagem aqui no Instagram mesmo, chamando a atenção das pessoas para o que a gente verdadeiramente celebra nesse dia, né? Eu tenho a crença de que a gente celebra nesse dia as boas lembranças que a gente teve com as pessoas. Infelizmente, em situações de óbitos muito trágicos, como é o caso de uma doença degenerativa, como é o caso de um acidente, como é o caso de um assassinato, esses episódios muito fatídicos, eles prendem as pessoas muito tempo no episódio. E quando a pessoa lembra daquela pessoa com quem conviveu, ela lembra daqueles momentos difíceis, dolorosos, quando na verdade ela tem um histórico de vivências que são riquíssimas, que alimentam a nossa saudade de sentimentos bons. E eu acredito que verdadeiramente as pessoas as quais a gente ama, elas não foram para a sepultura, elas foram morar nas nossas melhores lembranças. Eu falo disso, é verdade. E na lembrança dos dias mais simples. Não é aquele dia espetacular, onde você comprou alguma coisa. Não, era aquele dia que de repente vocês estavam... Naqueles dias em que vocês estavam cozinhando juntos, naqueles dias que vocês caminharam sob a chuva, naqueles dias que vocês riram de coisas bestas, sabe? Do cotidiano. É justamente ali que está morando essa pessoa, nas nossas melhores lembranças, e a gente deixa o sentimento, a gente deixa a dor criar raiz na gente, na medida em que a gente se apega exclusivamente aos episódios mais dolorosos de uma trajetória de uma vida inteira, né? Você falou uma coisa aí, Fábio, que fez muito sentido também para mim, porque quando nós estamos morando aqui nessa casa física, o que separa é o físico. A partir do momento que a pessoa vai para o andar de cima, não tem separação. Por quê? Porque não existe separação para o amor, não existe separação para eu poder me conectar com a presença através dessas doces lembranças, né? O louro José bateu as asas. Eu creio que ele planejou a vida, né? Ele teve uma vida de alegria tão intensa que ele fez um bom planejamento de vida. Ele planejou a maneira como ele gostaria de ser lembrado pela eternidade por todos que tiveram a alegria de conhecê-lo e por todos aqueles que vão conhecê-los por meio de um vídeo. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas, Luísa, que é o seguinte: nesses tempos digitais que a gente está vivendo, com essas possibilidades de compartilhamento de conteúdo, como a gente está fazendo agora, como a gente faz pelos nossos podcasts e todas as outras mídias onde a gente semeia as nossas visões de mundo, as nossas inspirações, a gente está semeando ali a nossa imortalidade.
A gente depois Sim, eu que penso parte nisso. desse corpo, desse espaço que a gente habita aqui, esse conteúdo pode viver para uma quantidade de anos que a gente é incapaz de mencionar. Esses conteúdos, esse vídeo, os podcasts estão aí. Sabe o que vai acontecer, Luísa? Eles vão durar mais que o plástico. Eles vão durar mais que o plástico. Na memória da internet da vida, né? Só lembrando Sim. um pouquinho sobre o Louro José, aquele querido, eu fiquei muito encantada como uma pessoa sente prazer de se manter nos bastidores. A alegria dele falando, nossa, mas é bom demais. Eu posso ir em qualquer lugar, ninguém me conhece, enquanto nós estamos quase colocando uma melancia na cabeça para poder, olha, me veja. Eu achei lindo assim, esse depoimento dele como uma pessoa resolvida com ele mesmo, né? Eu antigamente chamava isso, Luísa, de vocação de Lombardi. Lembra do Lombardi, do Silvio Santos? Se bem que ele era uma voz. A voz dele era conhecida no mundo todo. Exatamente. E falando ainda sobre essa reflexão que eu fiquei fazendo hoje, algumas pessoas morrem em vida. Ou algumas outras pessoas vivem e vão morrendo. Nós morremos em vida, na minha opinião, a gente morre e nasce, renasce todos os dias. A gente morre quando perde um ente querido, ainda mais se falando pai, mãe, perder filho. É como um pedaço da gente que é enterrado. A gente morre quando um sonho muito grande, ele não vai mais acontecer. A gente morre quando um casamento é desfeito. A gente morre quando a gente admira uma pessoa e de repente você vê, meu Deus, essa pessoa está sendo acusada disso. Quem é essa? Dá uma frustração, porque principalmente quando é alguém da nossa área, dá aquela sensação, nossa, uma parte da gente parece que morre. Agora, tem uma morte, assim, que é eu estou viva, mas estou morrendo, que é o Alzheimer. Então, eu experimentei isso, tem pelo menos uns 7 anos que eu tenho visto, né, assistido de pertinho isso, né, através da minha mamãe. E é incrível, porque a gente que mora fora, cada vez que você vai, cadê aquela parte que falava? Cadê aquela parte que caminhava? Cadê aquela parte que me reconhecia? Cadê? Entende? Mas a vida está pulsando ali. E às vezes eu fico pensando, se não fosse essas ferramentas que a gente tem, sabe, Fábio, da gente pensar assim, qual é a intenção positiva de tudo isso? Qual é o recado? O que isso me ensina, né? Então é muito interessante como cada um de nós vamos ter uma forma de ir embora e às vezes a gente vai embora quase tudo e ainda fica aí, né? Ou às vezes a gente tem tudo para ficar e a gente desiste, a pessoa desiste. De fato, você toca numa questão que é da mais alta relevância, né, para a gente imaginar. O Alzheimer, ele é uma realidade que de agora em diante vai ser cada vez mais frequente por conta do fato de estamos vivendo mais, né? Antigamente tinha menos Alzheimer porque as pessoas viviam muito menos, né? E até existia com outros nomes, as pessoas davam outros nomes, e nomes populares, tal, não sei o quê. Mas é uma realidade que está aí, vai bater a nossa porta, da porta dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, e lidar com essa realidade como você colocou bem, é um luto cotidiano, né? Cada dia uma parte dessa pessoa está indo embora. E, por outro lado, uma maneira de enquadrar isso, eu imagino que eu enquadrei dessa maneira quando eu vivi essa experiência por mais de uma vez, é que a gente tem a oportunidade de se despedir várias vezes da mesma pessoa. Episódios trágicos, onde a pessoa
perde a vida num instante brusco e de maneira tão inesperada, a gente se queixa muitas vezes, caramba, eu não tive a oportunidade de dar um último abraço, eu não tive a oportunidade de dizer que amava, eu não tive a oportunidade de me despedir. E nesse caso específico, a gente está cada dia se despedindo de uma parte. A gente está buscando essa pessoa, encontrando, mesmo que aparentemente essa pessoa não lembre quem a gente tem certeza absoluta que nunca vai esquecer quem essa pessoa foi e sabe? Então a gente tem essa oportunidade de se reconectar, de reconstruir a história, porque por falta de maturidade, de compreensão, de vivência, de esclarecimentos, na vida a gente comete muitas falhas com muitas pessoas, né? Quando a gente tem a oportunidade de reconstruir essa história, trazer ela para um patamar de compreensão e de relacionamento que hoje em dia a gente nota como maduro, é lindo, sabe? É doloroso, porém é uma maneira singela de se reconectar com aquela vida. Com a lente do espiritual, Fábio, eu penso que é a melhor forma de enquadrar. Porque por mais que a gente ouve isso, somos seres espirituais vivendo a experiência humana, a gente não quer nem saber, ninguém está pronto para morrer, igual o pastor, o padre, todo mundo aí quer ir para o céu? Sim, quem quer ir hoje? Não, hoje ainda não estou pronto. Ninguém está pronto. Ninguém está com pressa de ir para o céu, né? E aqueles que vão, muitas vezes vão porque espiritualmente, mentalmente estão doentes, precisando de ajuda, né? Exato, Luísa, eu penso que a gente nessa jornada da vida, que é uma jornada tão intensa de sentimentos, de possibilidades, de surpresas, uma grande compreensão nossa para fazer esse caminho, percorrer esse caminho de uma forma leve, serena e lúcida, é a gente compreender que viver é perder, sabe? E quando você consegue compreender os aprendizados dessas perdas, você fala de novo, viver é perder. Porque quando a gente nasce, antes da gente nascer, Luísa, a gente está no ventre, num lugar quentinho, confortável, com alimento e protegido. Tudo de bom, a gente está ali. Quando a gente é colocado para fora do mundo, a gente já começou perdendo um lar. Um lugar muito bom. E a gente chega num lugar estranhão, com a luz acesa de toda força. Exato. E já chega tomando um tapa. Entendeu? É um negócio meio desconfortável nascer. Depois a gente descobre o colo, que é um lugar quentinho. Aí a gente cresce, não cabe mais no colo, perde mais um lugar. Na vida, a gente vai perder os amigos da escola, a gente vai perder os amigos dos colegas de trabalho, a gente vai perdendo várias coisas ao longo do tempo, vai perdendo cabelo, sabe? Vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo muita coisa. Esse lance, para mim, me traz a sabedoria de o quê? De que a gente precisa estar muito presente no presente. A gente tem que aproveitar muito esse instante, porque a gente vai perder alguma coisa. Tudo isso. Eu tô olhando meu cabelo, tô as entradas aqui. Eu tô usando muito topete porque eu sei que ele vai cair, entendeu? Eu vou valorizar o máximo que eu posso desse cabelo enquanto ele tá aqui presente, sabe? Eu vou valorizar ao máximo a possibilidade de estar contigo. Quando você me convida para poder vir com uma live, eu falo que bom, vou ter a oportunidade de conversar de novo com o Luiz. Amanhã eu não sei se eu tô aqui, sabe? Então, essa compreensão de que a gente tá vivendo e perdendo, viver é perder, me traz a consciência do ganhar. Eu tenho que ganhar hoje. Hoje, o que eu posso fazer de melhor com os recursos e as possibilidades que eu tenho? Então, isso me dá uma leveza para poder conduzir a minha existência. E se a gente pensar assim, o que é a vida, né? Se não um marco entre o berço e o túmulo. Eu não sei qual é a distância que tem. Então, entre o berço e o túmulo, eu tenho um tempo aqui nessa viagem. Por isso que é uma coisa que eu fico sempre pensando assim, é sobre a questão do tempo. Quando eu estou fazendo algo que não tem a ver com nada, que não vai contribuir com nada, eu estou jogando a minha vida fora. Exatamente. Perder tempo é perder vida. Eu estava falando com os alunos, jovens aí que estão fazendo curso de PNL, então eu estava falando disso, né? Às vezes as pessoas pensam que vão ter uma vida inteira e a vida passa e não volta.
Então, é um recurso muito escasso, limitado, chamado tempo. E é isso que você falou, amanhã eu não sei, eu também não sei amanhã. Então, eu não sei quanto eu ainda tenho de crédito, de respirações, não sei quanto o outro tem. E olha que lindo que a morte vem nos ensinar. A finitude da vida vem nos ensinar. Exato. E essa relatividade do tempo, né, que Einstein trouxe sobre uma fórmula física e matemática desse processo, mas ela é muito clara para a gente da maneira que as pessoas conduzem as vidas. Por exemplo, quando você olha para os meninos lá dos Mamonas Assassinas, eles com 20 e poucos anos, viveram 20 e poucos anos, e em coisa de 2 anos da vida deles, os últimos 2 anos, eles escreveram com uma intensidade tão grande a história de vida deles, que acabaram impactando milhões e milhões de brasileiros, milhões e milhões de gerações em 2 anos de vida. E algumas pessoas vão passar uma vida inteira e não vão conseguir impactar a própria vida, não vão conseguir levar um sorriso para a pessoa que mora dentro da própria casa com ela. Então, essa maneira como a gente administra as nossas possibilidades, o fato da morte estar tão presente, e esse ano no mundo inteiro, especialmente no Brasil, então é tudo um alarme para chamar a gente. A gente viveu tantos óbitos, 120 mil mortes aqui no Brasil. Isso é trágico demais e traz para a gente a urgência do viver, a urgência da gente ter presença, ter estado de presença, aproveitar essas oportunidades, deixar o nosso legado, sob qualquer forma. Você transforma o mundo, transformando o mundo de uma pessoa, e pode ser a pessoa que mora com você, pode ser a história do teu filho, a sua história com seu pai, pode ser você dentro do seu ambiente de trabalho, sabe? Eu gosto de pessoas que me fazem lembrar delas com sorrisos, entende? E a minha meta é sempre essa, é que quando alguém lembrar de mim, que lembre com um sorriso. Então eu tento semear boas lembranças para eles. Temperar a vida com alegria. Então, quando nós combinamos, vamos fazer essa live, que foi uma coisa tão de repente, nós pensamos assim, o que o dia de hoje te ensina? E essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês que estão aí nos assistindo. O que saber que essa data um dia vai ser sua e você não está com pressa que seja? Senti aqui, pom. A gente ria para não chorar, né? Então, o que esse dia de hoje te ensina? Escreve aí pra gente. Quando eu vi Posso fazer uma pergunta antes, Luísa? Posso fazer uma pergunta antes? Você falou de uma forma tão impactante, né? Que um dia, o dia de finados vai ser nosso também. Que frase você gostaria que tivesse na sua lápide, Luísa? Eu já ia falar uma coisa que me veio. Peraí, você vai tem que respirar. Essa é a magia do instante. Vai a primeira, que ela é mais verdadeira. Aqui jaz quem nunca foi. Eu acho que eu botaria assim, Luísa. Vim, mas não queria. Tem uma pessoa aqui, que é a Nessa. Que conselho vocês dão para quem perdeu a vitalidade ou a vontade de viver? Fala aí, Fábio, depois eu falo. Olha, eu não vou elaborar muito, eu vou falar a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu acho que se a pessoa perdeu a vitalidade, quando perco a chave, eu procuro buscar onde eu a perdi. Então eu começo a ir atrás desses lugares. Onde que foi? A última vez que eu tive contato com a chave, eu estava onde, estava fazendo o quê? Então talvez esse seja um bom caminho da tua conexão, ou seja, onde foi que você perdeu a tua vitalidade? O que você estava fazendo antes de perceber que perdeu a chave da tua vitalidade? Sabe? Se reconecte com essa boa experiência. Talvez aí esteja a chama que vai a manter viva. Às vezes a gente esquece do que nos faz feliz. Às vezes a gente esquece do que nos mantém vivo, do que mantém na gente a alegria de viver. Então vai em busca da chave da tua imortalidade, da tua vitalidade e imortalidade. E se essa chave existe, e eu acredito que ela existe, o caminho é você se conhecer, é o autoconhecimento. Existe um mapa aí, um GPS interno, que a gente aprende
através dessa busca da gente mesmo. As respostas sempre estão dentro, né? Me lembra uma história que o professor Wilson Tropper contou, que eu gostava de ouvir, que era da Rábia, uma mulher muito sábia, que morava num lugarejo e todo mundo, tipo uma ilha na Índia, e todo mundo gostava de ir lá nessa aldeia, nesse lugar, falar com a Rábia, porque ela era muito sábia e ela estava sempre sugerindo coisas para ajudar as pessoas. E um dia eles chegaram lá e nesse lugarejo, debaixo do poste, lá estava a Rábia procurando alguma coisa. E as pessoas chegaram, meu Deus, a Rábia aqui, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? E ela procurando, ela falou assim, que eu perdi uma agulha. Uai, Rábia, você perdeu aonde? Aqui? Você estava onde quando você perdeu? Não, eu estava lá em casa. Mas, Rábia, se você estava lá em casa, por que você está procurando aqui? Ela falou, mas porque aqui está mais claro. Então, muito, é isso que eu falo. Tem muita coisa atraente lá fora. Mas a resposta está aqui. Ou seja, a gente às vezes fica tentando viver a vida de outras pessoas, ou a vida que as outras pessoas sonharam pra gente, ou a vida que as outras pessoas têm expectativa sobre a gente, quando na verdade a gente tem uma vida, a gente tem a oportunidade de ser a gente. Será que a gente está se permitindo ser exatamente a gente, ou a gente é refém da expectativa de tanta gente, né? Muito bom você falar isso, e isso tem a ver com o que nós estamos falando, né? Se a pergunta mais simples eu não sei responder, quem sou eu? Quem sou eu? E aí o autoconhecimento, para mim, é o caminho, porque é muito caro você viver na sua companhia e não ser uma companhia agradável para você. Como é que você vai apostar no desconhecido? Até porque a gente, da hora que acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente está passando com a gente mesmo. Né? Se a gente for minimamente agradável para com a gente mesmo, é uma vida torturante, né? Exatamente. E o meu convite para todo mundo que está ouvindo a gente, nesse ano, gente, que o número de pessoas que foram embora não é brincadeira. É uma multidão. Então, que essas pessoas, em nome de quem foi, que a gente faça valer a vida, que a gente viva com mais amor, com mais respeito, com mais compaixão, que a gente tire o ego do caminho, que a gente pare de conflitos, porque eles vieram nos mostrar que é assim. E daqui a pouco pode ser a gente, né? E é muito ruim quando a gente vai embora com raiva de alguém, deve ser horrível. Então, que a gente todos os dias possa olhar a nossa mochila de vida e falar, se tiver que ser hoje, eu estou pronta. Mas eu não estou, tá? Só estou falando. Não é bom nem falar muito alto, né? Eu tô. Mas, Luiz, olha, de verdade, quero agradecer a oportunidade de estar contigo aqui, estar com todo mundo, que foi um público muito bom que teve com a gente lindo, durante você viu? Essa noite. É um público espetacular, pessoas atentas, curiosas, que estão oportunizando compreender melhor como ser e estar na vida. E o que eu posso desejar para essas pessoas e para mim, o que eu posso desejar para essas pessoas e para mim também, para você também, Luísa, é isso, é que a gente consiga se tornar sempre uma companhia muito agradável para a gente mesmo. Na medida que a gente é uma boa companhia para a gente está honrando a vida e sendo bom com a gente acaba sendo bom para os outros, assim, bom de convívio com os outros, e que possamos sempre semear as melhores sementes de imortalidade. Entende? O dia de hoje não é para celebrar sepulturas, é para celebrar as melhores lembranças que a gente cultivou e construiu em vida. Então, você que tem um pai, uma mãe, um filho, um amigo, e que nessa oportunidade sofreu, foi um dia de muito sofrimento, se permita lembrar dessas pessoas, dos momentos muito felizes que vocês viveram, que eu sei que foram vários, e só tem saudade quem viveu bons momentos. Você lembra isso? A gente não tem saudade de gente ruim, sabe? Então, só porque essas pessoas foram boas com a gente e a gente foi boa com elas, é que a gente pode sentir uma boa saudade, entende? Então, seja honrado por ter construído saudade de alguém que você ama tanto. Exato.
E fica aí meu beijo no coração de vocês. E se esse dia para você também é um dia que está trazendo muita dor, não deixe a dor se transformar em sofrimento. Chora se a dor estiver aí. A lágrima é dor diluída. Se permita chorar. Mas não fique falando muita coisa. Eu gosto de contar uma história de que quando a pessoa vai embora já não tem distância. Você pode falar com ela a qualquer momento, você pode sentir a presença dela, você pode visitar os arquivos das mais doces lembranças dela. Então, quando você fica bem, eu penso que onde quer que esteja essa alma, ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem.